Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus e sejam muito bem-vindos ao seu Momento Herói! E hoje nós vamos falar daqueles seres super poderosos, daqueles seres de poderes inimagináveis, seres que tornam as grandes ameaças que os heróis enfrentam, como por exemplo o Thanos, o Darkseid, parecerem nada. Estamos falando das entidades. E hoje eu resolvi listar aqui as 5 entidades mais poderosas dos quadrinhos. Lembrando que é minha opinião, então se você tiver alguma, coloque aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. Bem pessoal, vamos começar falando de uma das principais entidades do universo da Marvel. E que também, pessoal, é um ser que recebe a alcunha de O Devorador de Mundos. Estamos falando do poderosíssimo Galactus. Bom pessoal, o Galactus ele é um ser alienígena ancestral que estava no universo antes dele ser um universo. E com o Big Bang, a criação do universo Marvel, acabou liberando uma onda de energia cósmica que acabou extinguindo toda a raça do Galactus, da qual ele foi o único sobrevivente, pois ele aprendeu a converter essa grande energia do Big Bang, a energia cósmica, para sua fonte de vida. E assim, ele acabou se tornando um dos seres mais poderosos do universo, mais do que ele já era. E assim, o Galactus ele acabou se tornando um dos seres que equilibram o universo, pois afinal ele fica vagando pelo cosmos com a sua grande força e vitalidade até a sua energia acabar gastando, a sua energia ficar baixa. E assim, ele precisa se alimentar dos outros planetas, assim, você precisa se alimentar da força cósmica de outros planetas. Mas ele não come literalmente os planetas, né? Ele absorve a energia presente no núcleo deles. E assim, pessoal, ele continua mantendo sua força por alguns tempos. E o que acontece? Mesmo com a força baixa, pessoal, ele se torna um grande risco para vários planetas no universo, principalmente a Terra, do qual, quando ele chegou na Terra, foi necessário um esforço conjunto de várias equipes de super-heróis para conseguir acabar com ele. E eles nem conseguiram derrotar o Galactus. Eles conseguiram expulsá-los para um universo paralelo, mas nem isso foi páreo para a grande brutalidade dele. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de um personagem que ele recebe o título de Deus. Mas uma coisa é certa, ele é tão poderoso que já ultrapassou esse limite e esse título. Estamos falando do poderosíssimo Hades. Bom, pessoal, o Hades, do universo de Cavaleiros do Zodíaco, ele não difere muito do que vemos na mitologia grega. Pois afinal, ele é o criador do purgatório, o líder do purgatório, que vai até o Olimpo para lutar contra seus irmãos, não é mesmo? Só que no caso, no anime, o Hades ele luta contra a Athena, que para quem não sabe é a deusa da guerra e protetora da humanidade. E para vocês terem uma ideia de como o Hades é poderoso, o Hades ele é tão poderoso que ele consegue criar, com o mínimo de esforço, dimensões paralelas. E estender o tempo da criação dessas dimensões por um tempo indeterminado. E nessas dimensões, ele acaba guardando o seu corpo físico, o que faz com que ele precise de um emissário para vir até a Terra. Que no caso, o emissário escolhido foi o nosso guerreiro chamado Shun de Andrômeda, que é o nosso guerreiro de coração puro e alma nobre. E o que acontece, pessoal? Eventualmente, o Seiya e os outros amigos dele, os outros cavaleiros, conseguiram livrar o Shun dessa maldição. Mas para vocês terem uma ideia, pessoal, como o Hades ainda é poderoso, ele é completamente imbatível, sendo que ele já conseguiu derrotar os 12 Cavaleiros de Ouro, que para quem não sabe, o poder dos 12 Cavaleiros misturados tem a habilidade de um deus, e conseguiu derrotar também o Seiya e os outros Cavaleiros de Atena com as armaduras divinas, que são muito mais poderosas. A única pessoa que conseguiu fazer frente a ele foi a Athena, e nela nem conseguiu derrotá-lo. Ela precisou, para finalizar o vilão, usar o cosmo de todos os cavaleiros para assim matá-lo de vez. Bem, pessoal, agora nós vamos falar de uma personagem que ela é a protetora dos pilares da magia da DC e um dos seres mais poderosos da editora. Estamos falando da incrível, da poderosíssima Magia.
Bom, pessoal, a magia, ela é a protetora dos pilares da magia, como eu já havia falado, que serve basicamente como uma ponte entre os Lordes da Ordem e os Lordes do Caos. E o que acontece, pessoal? Magia, ou no caso, seu nome verdadeiro, sucubo, ela precisa de um receptáculo para vir até a Terra, de tempos em tempos. E no caso, o nosso receptáculo foi a artista chamada June Moon. E o que acontece, pessoal? A sucubo, ela basicamente se apoderou do corpo da June Moon e fez um completo caos. E o mais interessante dessa personagem é que ela já jogou dos dois lados, pessoal. Sendo uma vilã atuando ao lado do Esquadrão Suicida e sendo também uma heroína atuando ao lado da Liga da Justiça. Pois nesse completo caos que eu havia falando, muitos seres mágicos da Liga, como por exemplo o Senhor Destino, a Zatanna, até mesmo John Constantine, tiveram que intervir para assim separar as duas. Só que a June, ela acabou herdando os poderes bondosos da Sucubo. Já a Sucubo ficou com o resto dos poderes, os poderes malignos. E ambas foram separadas em parte, pois ambas têm um elo que é o elo conectado aos pilares da magia, e que quando esses pilares são ameaçados, elas têm que unir forças novamente para cuidar dessas ameaças. Bem, pessoal, agora nós vamos falar de um personagem que ele é um dos mais poderosos do universo de Dragon Ball, e que, por conseguinte, meio que inconscientemente, ele não vê o bem e o mal. Estamos falando do poderosíssimo Zenyo-sama. Bom, pessoal, essa coisinha fofa aqui, o Zenyo-sama, ele é o criador de todo o universo e de todos os seres vivos. E o que acontece, pessoal? Ele é o ser mais poderoso do anime, sendo um ser que nunca pode ser derrotado e também nunca pode ser morto. E, pessoal, por ele ter uma mentalidade meio que infantil, ele ainda é uma criança, por assim dizer, ele não vê muito bem as barreiras do mundo, não vê muito bem o bem e o mal. Então, por exemplo, se ele ceifar algumas vidas porque ele quer, ele não vai se sentir culpado nem mal por isso. Como, por exemplo, teve uma vez que ele organizou um torneio com todos os universos da franquia, incluindo o universo do Goku e da companhia, para lutarem e se degladiarem. E simplesmente ele começou a ceifar a vida de todos os universos que perdiam. Então já viu como o Zenyo-sama ele é, né? Bem, pessoal, agora nós vamos falar de duas abstrações que regem o universo da fantasia, da ficção, e por que não, me arrisco a dizer que até eles regem a nossa realidade. Estamos falando das abstrações da ordem e do caos. Bom, pessoal, a ordem e o caos são basicamente dois lados da mesma moeda. Um é o inverso do outro. Os dois são duas forças, uma inversa da outra, que tem que trabalhar juntos para manter o universo em equilíbrio, sem a falta e sem o excesso de um dos dois. Porque o que aconteceria? Se tivesse uma falta ou um excesso tanto de ordem quanto de caos, o nosso universo entraria em colapso e, por conseguinte, seria completamente destruído. Mas o que acontece, pessoal? A ordem e o caos, eles ambos também, eles fazem para alcançar esse equilíbrio, alteram alguns eventos do nosso cotidiano para, assim, o universo continuar existindo. E é claro, temos algumas exceções onde o caos prevaleceu manipulando os eventos, e também temos exceções onde a ordem prevaleceu manipulando os eventos. E ambos continuam, eles são aqueles caras que ficam, de vez em quando, um luta e o outro também, para ver quem é o melhor. E assim, ambos continuam nessa luta, sempre com um empate, para assim prevalecer o universo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desses personagens. Eu queria pedir que, se você gostou de mim e gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho para não perder as notificações. E se você não gostou, não dá dislike, hein? Compartilha com seu filho, compartilha com sua filha. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau! E agora, Espada Necrônica!